Fala, segundo ano do Colégio Professor Vanks. Aqui nós vamos fazer uma breve recapitulação do reino plant, envolvendo então as características gerais de briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Apenas as características gerais daqueles assuntos que nós já vimos, apenas uma breve recapitulação. Começando então pelas briófitas, então, são organismos, na verdade plantas, que apresentam características de transição entre os ambientes aquático e terrestre. São criptógamas, ou seja, estruturas produtoras de gametas são pouco evidentes. A principal característica é o fato de ser avascular, ou seja, não apresentam vasos condutores de seiva. São constituídas por células pouco diferenciadas, sendo que as mais especializadas são as células da epiderme. Há uma total dependência de água em todos os aspectos, principalmente na reprodução. São oogâmicas, formando osfera e anterozoides diferentes na forma e tamanho e também no movimento. Isosporadas, produzem esporos iguais quanto à forma e tamanho. São usadas como bioindicadores de poluição e de depósito de minerais. São usadas na prevenção de erosão de solo, porque são retetores de umidade, são plantas que precisam de muita umidade. Em jardinagem, como componentes de terrários, tanto para bonsai quanto para orquídeas, e são distribuídas em 3 filos. Temos aí as marcantiófitas, onde estão as hepáticas, antosserófitas, onde estão os antóceros, e as briófitas, o musgo, como esse representante aqui, ó. Tá? Então aí nós temos um exemplo de um musgo, avascular, tamanho relativamente reduzido. O próximo grupo envolvem aí as pteridófitas, onde estão as samambaias, as avencas, o samambaia-açu. Não possuem flores, são criptógamas, onde as estruturas produtoras de gametas são pouco evidentes. Aqui eu já tenho plantas vasculares, por isso traqueófitas. Podem apresentar tamanho reduzido, entretanto, as células condutoras de água apresentam rígidas, pela presença da lignina, tanto que temos aí o samambaia-açu como um hábito arborescente, adquirindo um tamanho relativamente grande. Habitam preferencialmente regiões úmidas e sombreadas. Apresentam gametângios, anterídeos e arquegônios, dotados de camada estéril, protetora contra dissecação. Também são oogâmicas, possuem oosferas imóveis anterozoides multiflagelados que nadam e são conduzidos até a osfera. Essa característica ela compartilha do grupo anterior. Aqui ela precisa da água para que os anterozoides então nadem e fecundem a osfera, sintetizam matéria orgânica, tanto que serve de alimento para muitos organismos heterótrofos, e são importantes em sucessões ecológicas. Daqui em diante, o fato da água como agente responsável pela fecundação, a partir de gimnospermas, eu já não tenho mais essa característica. Ela fica restrita apenas às briófitas e às pteridófitas no momento da reprodução. Então a água aqui ela passa a ter um outro papel, não atuando mais na reprodução. Então em gimnospermas eu tenho plantas terrestres, habitam preferencialmente ambientes frios e temperados, possuem feixes de folhas aciculadas em formatos de agulha, e folhas destinadas à reprodução, que são os esporófilos. As sementes representam uma grande novidade, um grande avanço em termos de evolução. Essa mesma semente ela protege o embrião, e atua como reserva de alimento nos estágios críticos de sua germinação. São espermatófitas, entretanto, suas sementes ficam protegidas no interior de um fruto. São fanerógamas, vasculares, ou seja, presença de vasos condutores e ao mesmo tempo tecidos especializados. O maior grupo de gimnospermas são as coníferas, representadas por pinheiros, araucárias, cipestres, secóias e os cedros do Líbano. E aqui eu já vou mostrar alguns exemplos desse grupo de plantas. Tá aí representado então pelos pinheiros. A partir daqui, eu tenho um grupo de plantas mais especializado. E vocês vão perceber algumas características que mostram essa total especialização.
Tá? Então, em angiospermas, eu tenho uma maior diversidade, nós temos em torno de 285 mil espécies descritas, vasculares, né, presença de vasos condutores de seiva e de tecidos altamente especializados, apresentam características exclusivas do grupo, que é a presença de flores e de frutos. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de flores, né, observem cada uma com suas características, né, sua peculiaridade, né? A presença do fruto, tá? Geralmente formam flores verdadeiras, né? Que são as características exclusivas desse grupo, na presença de flores e de frutos. Formam sementes, por isso espermatófitas. Formam flores verdadeiras, que podem apresentar tanto órgãos masculinos como femininos. As flores podem conter sépalas, pétalas, osmóforos e nectários. Esses são elementos que vão atrair os agentes polinizadores. Apresentam dupla fecundação. Os óvulos eles têm um tegumento duplo, estão encerrados dentro do pistilo, que é a parte feminina da flor. Quando fecundado, os óvulos originam as sementes. O ovário, por sua vez, se transforma no fruto. A fecundação é sifonógama, ou seja, não depende da água do meio, e sim do tubo polínico, né? Que, como eu disse, a partir de gimnospermas a angiospermas, a água ela não atua mais como um agente responsável pela reprodução. E há uma reprodução, tá, reproduz por meio de uma alternância de gerações, né? Então fica aí apenas esse resumo, né? Uma boa sorte a todos aí, né? Vamos se cuidando aí, evitar aglomerações nesse tempo de coronavírus, e em breve nós vamos estar juntos novamente. Um grande abraço a todos.